É comum as pessoas pegarem sobras de comida da geladeira e as reaquecerem no micro-ondas, acreditando fazer uma escolha rápida e prática. No entanto, surge a questão: e se alguns desses pratos reaquecidos, aparentemente inofensivos, puderem prejudicar o corpo de forma sutil, aumentando o risco de câncer, distúrbios digestivos e até danos cerebrais? Este artigo abordará 5 alimentos comuns que, segundo médicos e nutricionistas renomados, não devem ser reaquecidos, pois podem se tornar tóxicos. Trata-se de ingredientes do dia a dia, considerados saudáveis por muitos, mas que, conforme pesquisas científicas, o reaquecimento pode gerar compostos nocivos associados a sérias ameaças à saúde a longo prazo. 1. Reacuecere espinafre libera nitratos prejudiciais. O espinafre é, sem dúvida, um tesouro nutricional, valorizado por sua versatilidade e benefícios inegáveis para o corpo humano. Seja em um smoothie refrescante, um refogado saboroso, uma lasanha em camadas ou uma salada crocante, este vegetal folhoso se estabeleceu como um elemento culinário essencial em todo o mundo. Rico em vitaminas A, C e K, além de ferro e poderosos antioxidantes, o espinafre é frequentemente escolha preferida para quem busca melhorar seu bem-estar. No entanto, uma prática culinária comum, o reaquecimento do espinafre, especialmente após um período de armazenamento, pode transformar este superalimento reconhecido em uma ameaça potencial à saúde. A raiz do problema reside no teor natural, mas significativo, de nitratos no espinafre. Em sua forma original, os nitratos não são apenas inofensivos, mas também demonstram uma série de propriedades benéficas. Eles contribuem ativamente para a manutenção de um fluxo sanguíneo saudável, reduzem eficazmente a pressão arterial e podem até melhorar o desempenho esportivo. Contudo, como mostram estudos de autoridade, publicados em periódicos como o American Journal of Clinical Nutrition, a estrutura química dos nitratos sofre alterações sob certas circunstâncias. Quando o espinafre é cozido, depois armazenado, especialmente em temperatura ambiente ou na geladeira por um longo período, e, em seguida, reaquecido, principalmente no micro-ondas ou sob altas temperaturas, ocorre uma transformação química irreversível. Os nitratos originais se decompõem em nitritos, e esses nitritos, por sua vez, podem se transformar em nitrosaminas, compostos extensivamente estudados por suas potenciais propriedades cancerígenas. As nitrosaminas representam um problema muito sério para a saúde humana. Numerosos estudos, incluindo os realizados por organizações respeitadas como a Organização Mundial da Saúde e o Instituto Nacional do Câncer, associaram convincentemente esses compostos a um risco aumentado de doenças oncológicas, especialmente aquelas que afetam o trato gastrointestinal, como câncer de estômago e coloretal. Além disso, pesquisas científicas mais recentes indicam que as nitrosaminas podem contribuir para o desenvolvimento de danos neurológicos, potencialmente agravando condições como declínio cognitivo ou até mesmo desempenhando um papel na progressão de doenças neurodegenerativas ao longo do tempo. O processo de transformação de nitratos em nitrosaminas ocorre de forma completamente imperceptível e invisível a olho nu, o que o torna uma ameaça traiçoeira para pessoas que não possuem conhecimento suficiente sobre os dados científicos mais recentes. Este problema se torna particularmente relevante para os idosos, cujos organismos demonstram maior suscetibilidade a toxinas provenientes tanto do ambiente quanto dos alimentos. Com o envelhecimento, os mecanismos naturais de reparo celular diminuem, e os sistemas de desintoxicação do corpo tornam-se menos eficazes na neutralização de compostos prejudiciais. O que na juventude, por exemplo, aos 20 ou 30 anos, poderia representar um problema insignificante, aos 50, 60 anos ou mais, pode ter um impacto negativo significativamente mais pronunciado, especialmente em sistemas sensíveis como o cérebro e o sistema nervoso. Como exemplo, a exposição crônica a baixas concentrações de nitrosaminas está associada ao desenvolvimento de processos inflamatórios, um fator conhecido que contribui para o declínio cognitivo e o surgimento de condições graves como a doença de Alzheimer, o que é convincentemente corroborado por pesquisas publicadas na renomada revista Neurology. Imaginemos um cenário típico e amplamente difundido. Uma pessoa prepara uma grande panela de sopa de legumes, generosamente temperada com espinafre, em um domingo, com a intenção de consumi-la ao longo da semana. Na terça-feira, ela reaquece uma porção dessa sopa no micro-ondas para um almoço rápido e conveniente. E embora o sabor da sopa possa permanecer perfeitamente aceitável, o espinafre reaquecido agora potencialmente contém nitrosaminas, que se formaram durante o processo de armazenamento e subsequente reaquecimento. Ao longo de semanas, meses ou até muitos anos de repetição regular desse hábito, esses compostos podem se acumular gradualmente no organismo, potencialmente contribuindo para o desenvolvimento de riscos à saúde a longo prazo,
que se manifestam de forma extremamente sutil e insidiosa. No entanto, a solução para este problema não reside na exclusão completa do espinafre da dieta. Em sua forma fresca, ele continua sendo um dos produtos mais valiosos e benéficos disponíveis para consumo. Em vez de uma renúncia radical, é aconselhável desenvolver hábitos culinários mais conscientes e seguros. Sempre que possível, recomenda-se consumir espinafre fresco ou após um mínimo de cozimento. Se um prato com espinafre foi preparado, pode-se tentar consumir as sobras frias. Por exemplo, uma salada de espinafre ou uma sopa fria ajudam a evitar a necessidade de reaquecimento. Nos casos em que o reaquecimento é absolutamente inevitável, deve-se abordar este processo com cautela especial, usando fogo baixo no fogão e não no micro-ondas, e evitando categoricamente o reaquecimento múltiplo. Além disso, é extremamente importante refrigerar imediatamente os pratos com espinafre após o preparo e consumi-los dentro de 1 a 2 dias, para minimizar ao máximo a decomposição dos nitratos. O conhecimento, sem dúvida, é uma força poderosa. Uma compreensão profunda de como as práticas culinárias cotidianas podem influenciar o estado de saúde oferece à pessoa a oportunidade de tomar decisões ponderadas e conscientes. Ao fazer apenas pequenos ajustes em seus hábitos, por exemplo, dando preferência ao espinafre fresco ou refrigerado, é possível proteger eficazmente seu corpo e cérebro de potenciais riscos ocultos, garantindo assim que este vegetal rico em nutrientes permaneça um aliado fiel na manutenção da saúde, e não se transforme em uma ameaça imperceptível. 2. Batatas reaquecidas podem prejudicar a saúde de forma sutil. A batata é um alimento verdadeiramente amado por todos, altamente valorizado em diversas culturas por sua acessibilidade, versatilidade excepcional e textura agradável. Seja em um purê macio com manteiga, batatas assadas aromáticas com ervas, fatias crocantes ou um ensopado substancioso, este tubérculo serve como base para inúmeras obras-primas culinárias. No entanto, existe um perigo pouco conhecido, mas significativo, que surge quando a batata é cozida, depois resfriada, armazenada e, em seguida, novamente submetida a tratamento térmico, uma prática muito comum em muitos lares. Este processo pode provocar alterações na composição química da batata, que podem representar uma séria ameaça à saúde, especialmente se as regras de manuseio do produto não forem seguidas. No cozimento inicial da batata, seus amidos complexos se decompõem, transformando-se em uma forma macia e facilmente digerível, que o corpo humano processa sem dificuldade. No entanto, à medida que a batata cozida esfria, especialmente se for deixada em temperatura ambiente ou armazenada por muito tempo na geladeira, esses amidos passam por um processo conhecido como retrogradação, transformando-se no chamado amido resistente. O amido resistente em quantidades moderadas pode ser bastante benéfico, atuando como um prebiótico que apoia ativamente a saúde da microbiota intestinal e contribui para a regulação dos níveis de açúcar no sangue, conforme confirmado por pesquisas publicadas na renomada revista Nutrition. Mas os verdadeiros problemas começam quando essa batata resfriada é reaquecida, especialmente com a aplicação de métodos de alta temperatura, como micro-ondas, ou a usar métodos de reaquecimento irregulares. O principal problema associado à batata reaquecida reside em sua capacidade potencial de servir como um ambiente favorável para o desenvolvimento de bactérias nocivas, como Clostridium botulinum, um micro-organismo responsável pela doença extremamente perigosa do botulismo. Este risco aumenta significativamente quando a batata, após o cozimento, é embrulhada em papel alumínio, o que cria um ambiente anaeróbico com baixo teor de oxigênio, e esfria lentamente em temperatura ambiente antes de ser armazenada. Essas condições específicas formam um ambiente ideal para a proliferação ativa de C. botulinum, que próspera precisamente em ambientes ricos em amido e com acesso limitado ao oxigênio. Mesmo que a batata não exale um odor desagradável e não pareça estragada, as bactérias podem produzir neurotoxinas potentes que são completamente inodoras, insípidas e invisíveis ao olho humano, mas que podem causar doenças gravíssimas, manifestadas por sintomas como náuseas, tonturas e, em casos particularmente raros, complicações neurológicas severas. Para os idosos, este risco é particularmente alarmante. O processo de envelhecimento leva naturalmente a uma diminuição da função imunológica e da eficácia do sistema digestivo, tornando o organismo menos capaz de combater eficazmente as toxinas bacterianas. Além disso, o conceito do eixo intestino-cérebro, uma área de pesquisa médica em rápido desenvolvimento, enfatiza convincentemente como a saúde intestinal influencia diretamente as funções cognitivas. A inflamação crônica, provocada pela presença de bactérias ou toxinas nocivas no intestino, tem sido associada a um risco aumentado de desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, incluindo doenças graves como Alzheimer e Parkinson,
o que é convincentemente corroborado por pesquisas publicadas na respeitada revista Frontiers in Neuroscience. Assim, o ato aparentemente inofensivo de reaquecer o purê de batatas restante pode, ao longo do tempo, contribuir para o desenvolvimento de inflamação sistêmica, que afeta negativamente tanto a saúde física quanto a mental. Imaginemos a seguinte situação: uma pessoa assa uma travessa inteira de batatas para o jantar, depois embrulha as sobras em papel alumínio e as coloca na geladeira. Alguns dias depois, ela reaquece essas sobras no micro-ondas para preparar um acompanhamento rápido. E embora essa prática seja, sem dúvida, conveniente, ela pode potencialmente levar à ingestão de baixas concentrações de toxinas bacterianas, que podem se acumular com a exposição repetida. O risco torna-se ainda mais significativo se a batata esfriou lentamente antes de ser refrigerada, pois isso aumenta consideravelmente o período favorável ao crescimento ativo das bactérias. Para consumir batatas com segurança, recomenda-se seguir algumas regras simples, mas eficazes. Primeiro, sempre que possível, é aconselhável cozinhar apenas a quantidade de alimento que será consumida fresca. Se houver necessidade de armazenar sobras, elas devem ser resfriadas o mais rápido possível e colocadas em recipientes herméticos, evitando o uso de papel alumínio, na geladeira, o que ajudará a retardar o crescimento de culturas bacterianas. Ao reaquecer, é preferível usar o fogão ou o forno para garantir um aquecimento uniforme, e é extremamente importante evitar o reaquecimento múltiplo da batata. Se as sobras permaneceram na geladeira por mais de 2 dias ou apresentarem quaisquer sinais de deterioração, deve-se ter bom senso e descartá-las. A batata continua sendo um alimento nutritivo e saboroso, desde que seja preparada e manuseada corretamente. Ao prestar atenção aos métodos de armazenamento e reaquecimento, é possível minimizar os riscos potenciais e maximizar suas propriedades benéficas. Para idosos, que frequentemente dão atenção especial à conservação de energia, memória e vitalidade geral, esses pequenos ajustes nos hábitos alimentares podem fazer uma diferença significativa na manutenção da saúde a longo prazo. 3 ovos reaquecidos podem liberar compostos prejudiciais. Ovos são uma parte essencial da culinária, valorizados por sua acessibilidade, versatilidade excepcional e rico valor nutricional. Sejam ovos mexidos no café da manhã, ovos cozidos para um lanche rápido ou como um ingrediente importante em quiches sofisticados e caçarolas substanciosas, os ovos servem como uma fonte primária de proteína de alta qualidade, enriquecida com nutrientes essenciais como colina, que apoia ativamente a saúde cerebral, e proteína completa para a manutenção eficaz da massa muscular. No entanto, um hábito comum, o reaquecimento de ovos já cozidos, especialmente no micro-ondas ou sob altas temperaturas, pode transformar este produto benéfico em algo que pode apresentar riscos sutis, mas significativos, para a saúde. Quando os ovos são submetidos ao cozimento inicial, suas proteínas passam por um processo conhecido como desnaturação, no qual se desdobram e se reorganizam em uma forma facilmente digerível. Esta é uma parte natural e benéfica do processo culinário. Contudo, o reaquecimento de ovos já cozidos, especialmente com o uso de calor irregular ou intenso, provoca novas alterações químicas que podem comprometer tanto sua segurança quanto seu valor nutricional. Surgem 2 problemas-chave: a quebra de compostos de enxofre e a oxidação do colesterol. Os compostos de enxofre, naturalmente presentes nos ovos, podem se degradar com o reaquecimento, levando a uma textura borrachuda característica e um odor sulfuroso desagradável. No entanto, muito mais preocupante é a oxidação do colesterol contido na gema do ovo. Ao reaquecer, especialmente em altas temperaturas, o colesterol pode oxidar, formando compostos chamados oxisteróis, que têm sido associados ao aumento de processos inflamatórios e a um risco elevado de doenças cardiovasculares. De acordo com pesquisas publicadas no renomado Journal of Lipid Research, a inflamação crônica, por sua vez, é um fator conhecido que contribui para o declínio cognitivo, a deterioração da memória e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas, como a demência. Como enfatizado em estudos publicados na Nature Reviews Neurology, os idosos são particularmente vulneráveis a esses efeitos negativos. Com a idade, o corpo humano processa as gorduras de forma menos eficiente, as artérias tornam-se menos elásticas e o cérebro adquire maior sensibilidade aos processos inflamatórios. Isso significa que hábitos alimentares aparentemente insignificantes, como reaquecer ovos mexidos para um café da manhã rápido, podem, com o tempo, ter sérias consequências a longo prazo. Por exemplo, imagine que uma pessoa cozinhou uma leva de ovos cozidos no domingo para consumir durante a semana. Na quarta-feira, ela reaquece um ovo no micro-ondas para deixá-lo quente. E embora isso possa parecer uma escolha saudável e rica em proteínas, as proteínas dos ovos ficaram mais duras e seu colesterol pode ter oxidado,
introduzindo compostos inflamatórios no corpo ao longo de meses ou até anos. Esse hábito pode contribuir para o desenvolvimento de inflamação sistêmica, que sutilmente prejudica a saúde. Para minimizar esses riscos, recomenda-se dar preferência ao consumo de ovos frescos ou logo após o preparo. Se os ovos forem preparados com antecedência por conveniência, é aconselhável considerar consumi-los frios, por exemplo, em saladas, sanduíches ou como lanche, em vez de reaquecê-los. Se o reaquecimento for absolutamente necessário, deve-se usar um aquecimento suave e uniforme, como em fogo baixo no fogão, e evitar categoricamente o reaquecimento múltiplo. Além disso, os ovos cozidos devem ser imediatamente refrigerados e consumidos em poucos dias para preservar sua qualidade e segurança. Se um ovo tiver um cheiro desagradável, mudou de cor ou foi armazenado por muito tempo, é melhor descartá-lo. Ovos continuam sendo uma superestrela nutricional quando preparados de forma consciente e cuidadosa. Ao fazer pequenas mudanças na forma como são processados e consumidos, pode-se continuar a desfrutar de seus benefícios, minimizando os riscos potenciais. Essas decisões aparentemente insignificantes, como armazenar, reaquecer ou escolher a forma de consumir ovos, podem, com o tempo, trazer benefícios significativos para a saúde, apoiando a energia, a função cognitiva e o bem-estar geral. O corpo merece o melhor, e às vezes isso começa com a reavaliação de algo tão simples quanto o café da manhã. 4. Reaquecer frango pode causar inflamação oculta. O frango é um alimento básico em muitos lares. É valorizado por sua versatilidade excepcional, acessibilidade e reputação como uma fonte de proteína saudável e magra. Seja grelhado, assado no forno ou frito na frigideira, é uma excelente escolha para entusiastas do fitness, famílias ocupadas e qualquer pessoa que busque manter uma dieta equilibrada. Muitos de nós preparamos frango em grandes quantidades, armazenando as sobras na geladeira para refeições rápidas e convenientes durante a semana. Isso é prático, economiza tempo precioso e parece uma solução muito sensata. No entanto, existe um fato surpreendente que talvez não tenha sido considerado antes. O reaquecimento do frango, especialmente usando métodos como micro-ondas ou fornos de alta temperatura, pode alterar sutilmente sua composição de forma a contribuir para o desenvolvimento de processos inflamatórios, problemas digestivos e até mesmo problemas de saúde a longo prazo. Quando o frango é submetido ao cozimento inicial, o calor transforma sua estrutura proteica de forma a torná-lo mais digerível. As proteínas desnaturam, quebrando-se em formas que o estômago e o intestino podem processar eficazmente. No entanto, quando mesmo o frango é reaquecido, especialmente se o processo for irregular, como frequentemente acontece no micro-ondas, ou se a temperatura for excessivamente alta, essas proteínas sofrem uma segunda transformação. Esse aquecimento adicional pode fazer com que as proteínas se tornem mais rígidas, menos elásticas e menos biodisponíveis, o que significa que o corpo terá que trabalhar mais para decompô-las. Para jovens com um sistema digestivo robusto, isso pode não ser imediatamente perceptível. Mas com a idade, a produção de enzimas digestivas e ácido estomacal diminui naturalmente, dificultando o processamento de alimentos que antes eram facilmente digeridos. O resultado: a pessoa pode sentir inchaço, desconforto ou uma sensação geral de letargia após consumir frango reaquecido, sem associar isso diretamente ao processo de reaquecimento em si. No entanto, o impacto vai muito além da digestão, e aqui as apostas aumentam significativamente. Pesquisas em nutrição demonstraram convincentemente que o reaquecimento de proteínas, como frango, pode levar à formação de compostos que causam inflamação sistêmica de baixo grau no corpo. Esses compostos, como os produtos finais de glicação avançada, AIDs, são formados quando proteínas e gorduras são repetidamente expostas a altas temperaturas. Os AIDs são particularmente preocupantes porque não são apenas um pequeno inconveniente. Eles estão ligados à inflamação crônica, que agora é reconhecida como uma causa subjacente de inúmeros problemas de saúde. A inflamação não se manifesta apenas como dor nas articulações ou inchaço. É um fator oculto em condições graves como doenças cardíacas, resistência à insulina e até doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e demência. Com o tempo, o efeito cumulativo do consumo de alimentos que promovem a inflamação, mesmo em pequenas quantidades, pode minar a resiliência do corpo, tornando mais vulnerável a essas doenças relacionadas à idade. Vamos imaginar uma situação concreta para tornar isso mais compreensível. Imagine que, em uma noite de domingo, uma pessoa preparou uma grande quantidade de peitos de frango assados para toda a semana. Ela os guarda na geladeira e, na terça-feira, reaquece uma porção no micro-ondas para um almoço rápido. Ela percebe que o frango tem uma textura ligeiramente borrachuda, talvez um leve sabor estranho,
mas ela ignora. Ainda é comestível, certo? O que ela talvez não perceba é que essa mudança de textura e sabor reflete alterações químicas mais profundas no alimento. As proteínas sofreram uma segunda rodada de dano térmico, criando um produto que não é apenas menos saboroso, mas também mais difícil de ser processado pelo corpo. Isso impõe uma tensão sutil, mas real, ao sistema digestivo, que, com o tempo, pode levar ao estresse para os sistemas imunológico e até nervoso. Este problema é especialmente importante para os idosos, que podem já estar enfrentando problemas relacionados à inflamação, como artrite, pressão alta ou névoa cerebral. A inflamação crônica de baixo grau age como um fogo lento no corpo, esgotando a energia, embotando a clareza mental e até afetando o humor. Para uma pessoa com 50, 60 anos ou mais, esses efeitos podem tornar a vida diária mais cansativa do que deveria ser. Embora evitar o frango reaquecido não resolva magicamente todos os problemas de saúde, é um passo simples e eficaz para reduzir o estresse desnecessário no corpo. Ao fazer essas pequenas mudanças, a pessoa dá ao seu sistema a chance de concentrar sua energia na recuperação, cura e manutenção da vitalidade. Então, o que pode ser feito para minimizar esses riscos? Primeiro, deve-se considerar cuidadosamente como as sobras são reaquecidas. Se houver necessidade de reaquecer o frango, deve-se fazê-lo com muito cuidado. Usar um forno em baixa temperatura ou fogão pode ajudar a preservar a estrutura proteica significativamente melhor do que o micro-ondas. Uma opção ainda mais preferível é incorporar o frango restante em pratos frios, como saladas ou wraps, onde o reaquecimento não é necessário. Outra estratégia eficaz é cozinhar o frango em pequenas porções, para consumi-lo fresco, eliminando completamente a necessidade de armazenamento e subsequente reaquecimento. Esses pequenos ajustes podem parecer insignificantes, mas com o tempo eles se acumulam, especialmente à medida que o corpo se torna mais sensível aos estressores alimentares com a idade. A principal conclusão é que a forma como a comida é preparada é tão importante quanto a escolha dos alimentos em si. O frango, por si só, é uma escolha nutritiva, mas a forma como é manuseado após o cozimento pode impactar significativamente a saúde geral. Ao prestar atenção a hábitos como o reaquecimento, a pessoa não está apenas alimentando seu corpo, mas demonstrando cuidado e respeito por ele. Com a idade, essas pequenas demonstrações de atenção se transformam em ferramentas poderosas para proteger nosso bem-estar a longo prazo. 5. Cogumelos perdem suas propriedades ao serem reaquecidos. Cogumelos são um verdadeiro tesouro de nutrientes, amados por seu sabor terroso, textura agradável e impressionantes benefícios para a saúde. Ricos em antioxidantes, fibras, vitaminas do complexo B e compostos imunoestimulantes como os beta-glucanos, eles são uma adição fantástica a tudo, de refogados e sopas a omeletes e acompanhamentos. Seja salteando champignon, grelhando portobello ou refogando shiitake, os cogumelos adicionam uma profundidade única aos pratos, ao mesmo tempo em que beneficiam a saúde do coração, a imunidade e até a prevenção do câncer. Mas este favorito culinário tem um lado menos conhecido. Os cogumelos são muito sensíveis ao reaquecimento. E essa sensibilidade pode afetar não apenas seu sabor e textura, mas também como seu corpo reage a eles, potencialmente perturbando sua química interna de maneiras inesperadas. Ao contrário da maioria dos vegetais, os cogumelos possuem uma composição única, incluindo proteínas complexas, enzimas e gorduras delicadas. Quando cozidos frescos, esses componentes se decompõem de forma controlada, liberando seus sabores e tornando os nutrientes mais acessíveis ao corpo. No entanto, quando os cogumelos são reaquecidos, especialmente várias vezes ou usando métodos de alta temperatura, como micro-ondas, sua estrutura sofre degradação adicional. As proteínas e enzimas se decompõem em formas menos digeríveis, o que pode levar a desconforto digestivo, inchaço ou uma sensação de peso e letargia após a refeição. Isso é especialmente relevante para idosos, cujos sistemas digestivos podem ser menos eficientes devido à diminuição da produção de enzimas e da motilidade intestinal relacionada à idade. O que aos 20 ou 30 anos poderia ser um pequeno inconveniente, aos 50 anos ou mais pode se tornar uma fonte notável de desconforto. Contudo, os problemas com cogumelos reaquecidos vão além da digestão e abordam uma questão mais profunda: o estresse oxidativo. Quando os cogumelos são armazenados incorretamente, por exemplo, deixados em um recipiente plástico onde a umidade se acumula, ou reaquecidos de forma desigual, suas proteínas e gorduras podem oxidar, formando compostos que contribuem para o dano celular. O estresse oxidativo é um fator-chave no envelhecimento e nas doenças crônicas, causando inflamação e aumentando o risco de condições como doenças cardiovasculares, declínio cognitivo e até doenças neurodegenerativas.
Pesquisas mostraram que compostos oxidados em alimentos podem exacerbar esse estresse, criando uma carga adicional para as defesas antioxidantes do corpo. Para idosos ou aqueles que sofrem de doenças crônicas, esse estresse adicional pode se manifestar como fadiga, confusão mental ou uma resposta imunológica enfraquecida. Consideremos um exemplo prático. Suponha que uma pessoa preparou um delicioso risoto de cogumelos para o jantar, rico em champignon e shimeji. É um prato substancioso e nutritivo, e ela guarda as sobras na geladeira. No dia seguinte, ela reaquece uma porção no micro-ondas, mas percebe que os cogumelos perderam sua consistência delicada e suculenta. Agora estão duros, ligeiramente viscosos ou têm um sabor desagradável e abafado. Essas alterações sensoriais não são apenas uma decepção culinária. É um sinal de que as proteínas e gorduras dos cogumelos sofreram alterações químicas. Os nutrientes outrora benéficos se transformaram em compostos que o corpo tem dificuldade em processar, potencialmente contribuindo para a inflamação ou estresse oxidativo a cada garfada. A textura dos cogumelos reaquecidos oferece outra pista. Cogumelos frescos são carnudos, aromáticos e satisfatórios. Após o reaquecimento, eles frequentemente se tornam borrachudos, aguados ou muito moles, o que indica uma perda de integridade estrutural. Essa degradação não afeta apenas o prazer. Ela reduz o valor nutricional e aumenta a probabilidade de problemas digestivos ou sistêmicos para idosos, que já podem sofrer de inchaço, gases ou digestão irregular. Essas mudanças sutis na qualidade dos alimentos podem exacerbar problemas existentes, dificultando a identificação da causa raiz do desconforto. Para minimizar esses riscos, deve-se manusear os cogumelos com cuidado especial. Se uma pessoa tiver cogumelos cozidos restantes, eles devem ser armazenados em um recipiente de vidro hermético na geladeira para evitar o acúmulo de umidade, que pode acelerar a deterioração e a oxidação. Ao reaquecer, escolha métodos suaves, como fogão em baixa temperatura ou forno, para preservar ao máximo a estrutura original. Melhor ainda, considere consumir os cogumelos restantes frios, adicionando-os a uma salada com azeite, limão e ervas frescas. Eles podem ser tão saborosos sem os riscos do reaquecimento. Se uma pessoa estiver cozinhando cogumelos, ela deve tentar cozinhar apenas o que comerá de uma vez, para evitar completamente a necessidade de armazenamento. A lição mais ampla aqui é que pequenas decisões dietéticas podem ter um impacto cumulativo na saúde. Evitar cogumelos reaquecidos pode parecer um ajuste insignificante, mas é uma fonte de menor estresse para os sistemas digestivo e imunológico ao longo do tempo. Essas escolhas conscientes podem ajudar a pessoa a se sentir mais leve, mais energizada e mais bem preparada para enfrentar os desafios do envelhecimento. Ao prestar atenção à forma como ela prepara e armazena alimentos sensíveis, como cogumelos, ela está investindo em sua vitalidade a longo prazo, uma refeição de cada vez.